Eu já tinha tentado várias vezes fazer o meu pãozinho na air fryer. E como diz o ditado, é errando que se aprende. Por isso que eu tô trazendo hoje pra vocês aqui esse vídeo, porque eu errei 2 vezes, mas na terceira eu entendi o problema e acertei em cheio. E pra você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando aquele like super maroto, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e divulga para mais pessoas também. Bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar fazendo uma esponja para poder reforçar a massa do meu pãozinho que eu vou fazer hoje aqui para vocês. Eu tenho aqui 50 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de fermento biológico seco. Antes de colocar a água, eu vou mexer a farinha com o fermento. E agora eu vou colocar 50 gramas de água em temperatura ambiente, tá, gente? Nada de água morninha, porque vocês podem prejudicar a fermentação do pão de vocês. Então, aqui eu uso sempre água em temperatura ambiente. Se você mora num lugar muito frio e quiser dar só uma pequena amornada na água, pode ser, mas eu prefiro colocar a água em temperatura ambiente para fazer meus pães. Aí eu vou mexer aqui bem esses 3 ingredientes para poder fazer uma esponja. Agora eu vou tirar essa massa que ficou na espátula. Eu vou cobrir com o plástico filme. Se vocês não tiverem o plástico filme, vocês coloquem em um saquinho de plástico limpo. Agora vai ficar descansando 30 minutos, se tiver um ambiente mais quente. Se tiver um ambiente muito frio, vai ficar mais ou menos 1 hora. Bom, gente, então agora que passou o tempo que eu preparei a minha esponja, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu deixei mais ou menos uns 40 minutos e ela já tá no ponto agora para ser usada na massa do meu pãozinho. Eu tenho aqui nessa bacia, nessa outra vasilha, 250 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar 5 gramas de sal, 15 gramas de açúcar. Vou mexer primeiro esses ingredientes aqui secos. Aí eu vou colocar agora a esponja. Aí eu vou misturar um pouquinho aqui a minha esponja. Vou colocar 80 gramas de leite, leite integral, em temperatura ambiente, tá, gente? Vou dar uma batidinha no meu ovo. Vocês podem fazer também na planetária essa mistura dos ingredientes, mas eu vou fazer hoje na mão para poder mostrar que dá para poder fazer um pãozinho sem precisar de ter a batedeira, porque nem todo mundo tem a planetária. Gente, lembrando que o leite a gente vai colocando sempre aos poucos. Eu já coloquei de uma vez o leite, mas vocês coloquem aos poucos, tá? Porque às vezes fica muito mole a massa. É bom a gente não colocar tudo de uma vez igual eu fiz. Agora eu vou sovar um pouco essa massa aqui com as mãos e depois eu vou colocar a manteiga, tá? Aqui separadinha, mas é pra colocar depois. Aí eu vou, gente, dar aqui uma sova na mão. Se vocês tiverem a planetária, vocês vão lá e façam uns 5 minutinhos de sova. Mas eu quero fazer assim pra mostrar que dá pra fazer também sem ter a planetária. A gente vai juntando aqui todas os resíduos de farinha. Olha, aqui eu posso até colocar um pouquinho mais de leite. Vocês estão vendo que essa massa aqui, ela tá bem seca. Mas ainda vai entrar a manteiga. Então, eu vou dar uma trabalhada aqui sem colocar mais líquido. Se precisar, eu coloco mais um pouquinho só de leite. Olha, gente, eu vou pingar só um pouquinho de leite, porque eu tô achando que tá muito seco e vai ser bem difícil de trabalhar essa massa seca do jeito que tá. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho e vou sovar aqui uns 5 minutos. A gente vai fazendo esse movimento aqui, trazendo a parte de fora da massa para dentro e fazendo esse movimento aqui como se fossem umas dobras, com movimentos mais fortes. Vou usar as 2 mãos, que facilita também bastante, tá? E fica cansativo usar uma mão só. Aí, olha, a gente vai fazendo esse movimento aqui. Até melhor se vocês fizerem na bancada, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na bacia, depois eu vou levar pra bancada, mas vocês podem já fazer, que facilita bastante também. 5 minutinhos fazendo esse movimento aqui. Vou agora usar a bancada para colocar a manteiga e misturar melhor. Vou usar agora a bancada, tá, gente? Para mim poder
sovar essa massa aqui, que eu vou colocar manteiga agora. E vou sovar mais uns 5 minutos na mão. Fica um pouquinho pesado, se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo isso aqui na planetária. Vou colocar aqui 25 gramas de manteiga. Em ponto de pomada é melhor, porque assim ela fica mais fácil de vocês trabalhar. Essa aqui ainda tá um pouquinho dura, mas dá pra mim poder colocar aqui na massa. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer uma sova com essa manteiga de mais ou menos uns 5 minutos, até que essa manteiga esteja totalmente misturada na minha massa, tá? Então, ó, a gente vai aqui fazer essa sova e vai dar um pouquinho agora de sujeira, porque a manteiga ela vai fazer ficar mais grudenta a massa. Aí é só a gente fazer aqui a nossa sova por uns 5 minutos. Eu tô fazendo, gente, uns movimentos rotatórios para poder a minha manteiga ficar bem misturada com a massa. Aí depois eu continuo a sova, porque senão a manteiga não fica muito bem misturada. Faz uma lambança, é assim mesmo. Mas a gente tem que inserir essa manteiga toda aqui na massa. Bom, gente, olha, então eu sovei aqui a minha massa por uns 5 minutos. Na verdade, eu sovei mais tempo, tá, gente? Agora eu vou pegar essa vasilha aqui que eu tinha trabalhado antes da minha massa. Vou passar, gente, um pouco de manteiga aqui dentro. Eu esqueci de falar pra vocês, eu tô usando a manteiga sem sal. Se vocês não encontrarem, vocês podem usar a manteiga com sal, mas pode interferir um pouco no sabor do pão por causa do sal. Pode ser óleo também, azeite, tá? Na vasilha. Vou colocar a minha bolinha aqui dentro para poder começar a fermentar. Vou cobrir, gente, com plástico filme. Vocês podem colocar num saquinho também de plástico, se não tiver essa película. Agora eu vou deixar mais ou menos de 30 minutos a 1 hora. Vai depender sempre da temperatura ambiente. Se tiver no calor, 30 minutos ele já vai estar bem crescido. Senão tem que deixar 1 hora ou até mais, dependendo da temperatura do ambiente que vocês estão. Aí, gente, olha, eu vou abrir um pouco essa massa para poder tirar os gases da fermentação, que começa a se formar. Vou também colocar um pouco de farinha aqui por cima, para mim poder modelar os pãezinhos e deixar ele aqui para a segunda fermentação. Eu não vou pesar, vou fazer mais ou menos aqui no olho. Vou mostrar para vocês aqui a modelagem que eu vou fazer, bem simples. Vou mostrar um que aí vocês vão saber como que eu vou fazer todos os outros. Aí eu vou enrolando ele assim, trazendo aqui para dentro. Olha, deixa eu mostrar para vocês assim, fica mais fácil. Vou fazer um formato assim mais compridinho, tá, gente? E aí eu vou dar uma boleada nesse pãozinho e eu vou deixar ele nesse formato aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui no cantinho, porque eu vou fazer cada um, não tá no tamanho igual, tá, gente? Vou fazer cada um separado. Olha, só a gente dar esse formato aqui mais compridinho. Se quiser fazer redondinho também, pode fazer, tá? Eu vou unir as duas pontas aqui, e aí eu vou o quê? Vou bolear ele e vou deixar ele nesse formatinho aqui, compridinho. Vou fazer todos eles, então, agora igual. Olha, gente, eu vou colocar esses pãezinhos para crescer aqui dentro de um tabuleiro. Depois eu tiro daqui e coloco para assar na air fryer. Agora eu vou colocar aqui por cima do papel manteiga para poder não grudar. E vou deixar uma distância entre eles para não ficar depois unidos se eles crescerem e ficarem um em cima do outro. Eu prefiro deixar assim com essa distância. Agora eu vou levar esse tabuleiro aqui para um lugar que não tenha corrente de ar. Vou colocar aqui um plástico filme e vou deixar ele descansando por mais ou menos de 1 a 2 horas, dependendo sempre da temperatura ambiente que vocês tiverem. Bom, gente, antes de colocar os pãezinhos para assar aqui na minha air fryer, eu vou deixar ela pré-aquecendo, porque os pães têm que entrar com a panela já um pouco quente. Vou colocar mais ou menos, vou deixar uns 6 minutos ligada em 160 graus. Aí vou ligar e daqui 5 minutos eu vou
colocar os pãezinhos aqui. Enquanto a minha panela tá esquentando, eu coloquei 5 minutos para poder pré-aquecer, eu vou passar aqui clara, vou pincelar em cima desses pãezinhos aqui, já chegaram no ponto, olha, já tá bem fermentado. Eu não vou passar o ovo inteiro porque ele pode ficar muito escuro, porque naquela panela pode acontecer de ficar escuro demais, então eu vou passar só as claras, tá? Não vou passar o ovo inteiro. Nossa, só deu 2 pãezinhos. Vou colocar mais um, pelo menos. Olha, minha panela é pequena, eu tive que colocar esses 3 aqui. E eu cortei o papel manteiga, gente, para poder o ar circular, senão ficar muito abafado e acabar não assando por baixo. A temperatura de 160 graus, então, mais ou menos 12 minutos. Tá marcando 10, mas eu vou aumentar. 12. Se não for suficiente, eu coloco mais 3 minutos depois. Agora passaram-se 12 minutos e eu vou ver como ficaram os pãezinhos. Mesmo eu não passando a gema do ovo, olha como ele ficou escuro. Imagina se eu tivesse colocado a gema. Agora eu vou colocar numa grelha de resfriamento pra gente poder ver o resultado desse pãozinho, como vai ficar. Deu pra perceber que deu super certo, ficou bem assadinho. Só falta agora experimentar para saber o sabor, mas pelo jeito ficou perfeito. Olha, gente, esses outros eu coloquei no forno tradicional para a gente ver o resultado e a diferença de assar no forno ou na air fryer. No forno tradicional eu deixei ele 10 minutos para pré-aquecer e a temperatura eu coloquei 180 graus. Olha, gente, ficaram idênticos na aparência. Esses aqui, esses 3 eu fiz na air fryer. E esses 4 eu fiz no forno. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no meio, ó, ficou bem fofinho. Olha, ficou bem assado, não ficou cru. Esse daqui foi o que eu fiz no forno. A mesma coisa, gente, não tem diferença nenhuma. Agora eu vou experimentar. Esse aqui foi o que eu fiz no forno. Agora eu vou experimentar o que eu fiz na air fryer. Gente, não tem nenhuma diferença, nem de sabor, nem de textura, nem de aparência. Parece que foram todos eles feitos no forno. Ficou uma delícia. Então agora vocês podem colocar a mão na massa e ir lá fazer o pãozinho e assar na air fryer, que o resultado vai ficar perfeito, sem erro. É só fazer exatamente do jeitinho que eu expliquei aqui hoje pra vocês. Não esquece de deixar um comentário aqui pra mim, porque eu já falei pra você, quando você deixa um comentário, você ajuda também na divulgação do vídeo. E eu fico muito agradecida porque, gente, dá um trabalhinho fazer isso aqui. Compartilha também esse vídeo porque, gente, esse pãozinho aqui fica maravilhoso. Vocês viram, dá super certo. Vai divulgando aí pras amigas e pros amigos também. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.